Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um grande vídeo aqui no canal. Hoje eu quero esclarecer, de uma vez por todas, a nossa proposta de análise e interpretação de Gênesis, capítulo 2, 3 e Jeremias. Nós vamos falar sobre o pano de fundo desta tradição combinada com Jeremias, capítulo 31, verso de número 22. A Bíblia hebraica deve ser lida dentro de um contexto sociopolítico, das relações interculturais. É preciso compreendermos as tradições que estão ali, envolvidas com a produção justamente destes projetos. A leitura mítico-poética, poético-traditiva e as formas com que os escritores explicam o próprio mundo precisam ser, de fato, valorizadas na pesquisa. Esta é uma leitura clara de que há uma identidade exclusiva sendo criada para ajudar em resposta a outros projetos que permeiam, na verdade, aquela tradição. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro, na tradição mesopotâmica, especialmente entre os sumérios, acádios, assírios, caldeus, babilônicos, os deuses eram concebidos à imagem das instituições humanas. Ou seja, a própria Bíblia hebraica afirma: vós sois deuses. A própria Bíblia hebraica afirma que os caldeus criavam deuses conforme suas imagens. Ou seja, os panteões reproduziam a estrutura social e política do império. Um deus, rei, um rei-deus. Por exemplo, Enlil ou Marduk estão no topo da hierarquia divina como referência da corte real. O grupo que nós estamos falando aqui são judaítas, que vieram de Midian, que não tinham uma estrutura social, política e econômica, eram, na verdade, nômades, que tentavam se estabelecer a qualquer custo na terra e, estabelecendo, então, um projeto de poder e centralização, lutavam para ocupar todo este espaço. Então, vamos à leitura primeiro de Jeremias, para que você possa entender onde nós queremos chegar. Pois bem, está aparecendo aí na tela Admatai Tirhamakim Havá. Hashoveva Kibarar Adonai Hadashar Baaretz Nekevá Tesuvev Gever. Até quando andarás vagueando, filha rebelde? Pois o Senhor criou, eis aí o verbo bara, uma coisa nova na terra. O que teria sido criado na terra e o que seria nova? Vamos ver? O texto responde: uma mulher rodeará o homem. Será que estamos falando realmente de uma mulher? Não há teólogo, mesmo conservador, que vá afirmar que este texto está se referindo a uma mulher de carne e osso. E que a coisa nova, portanto, seja a terra e não a mulher que rodeará o homem. Pois, como você pode ver na primeira leitura, nós já temos uma tradição jeremiânica que vai ser a base fundamental para a estrutura posterior do mito de fundação de Judá para explicar a criação do príncipe, bem como do próprio povo. Uma univocidade, Adamá, terra com Nequevá, o povo. Veja, numa nota linguística, nós podemos trazer Nequevá, que literalmente significa mulher, fêmea, mostrando a ideia do feminino, a ideia do que está, que poderá gerar. O povo é quem reprocria e procria. Gaver pode ser traduzido como homem, mas enfatiza, mais do que isso, a força, a masculinidade e a grandeza. Tesovev é o verbo, tem um sentido maior de circular ou estar ao redor. Agora preste atenção.
qual é a coisa nova e por que essa coisa nova é criada na terra. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, esse homem que está sendo criado não é o homem carne e osso, e sim o príncipe. É uma narrativa inaugural de estabelecimento de um projeto que vai se consolidar a partir deste grupo social. Assim como os caldeus criavam os seus príncipes, os que governavam sobre si, Judá há de se estabelecer, produzindo também um projeto articulado de poder em contraste àquele Deus ou aqueles príncipes que foram criados segundo a imagem dos caldeus ou dos babilônicos. Não só isso, mas uma crítica, inclusive, buscando a superioridade da criação deste homem conforme a sua imagem na figura do próprio príncipe, diante daquilo que os sumerianos, acadianos e os próprios babilônicos, de alguma forma, também projetavam. Agora, veja o que diz o capítulo 2, do verso 22 de Gênesis. E da costela do homem tomou o Senhor Deus a mulher e a trouxe a ele. A ideia de tomar da costela, alguns interpretam como algo literal, como algo real, que o homem foi criado do pó da terra e que a mulher, de fato, saiu da costela. Quando, na verdade, nós temos jogos de palavras muito explícitos no texto, demonstrando que o que estamos falando ali é justamente de um povo surgindo a partir de um édito, de um príncipe. Veja, então, Jeremias novamente, capítulo 31, verso de número 22. Pois o Senhor criou para uma coisa nova na terra. Ou seja, a terra é criada, consequentemente, com o seu príncipe. Breshit bara Elohim. Et hashamayim et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não estamos falando de uma cosmologia, mas de uma cosmogonia. Portanto, a mulher que foi criada, tirada da costela, é a mesma que é dada para estar ao redor do príncipe. Como que a disjuntora é o povo, na verdade, conduzindo o príncipe, e não o príncipe conduzindo o povo. Ou seja, o versículo de número 22 de Jeremias nos traz a possibilidade plausível de uma interpretação de chave escatológica intertextual, apontando como substrato a construção de uma cosmogonia poética que vai vincular justamente o surgimento do reino de Judá. Essa é uma justificação ideológica da natureza auctotone de Judá, diferente de Dan, de Betel, lá dos sumerianos e dos acadianos. Ou seja, a própria expressão coisa nova, Hadashah, indica uma introdução de uma ordem ontológica e não apenas religiosa. Uma sociopolítica significa dizer, estamos tratando de uma inauguração de realidade, com mitos de criação nas culturas do Antigo Oriente Próximo. Nada mais do que os judeus estão fazendo é criando uma teologia política de superioridade, de contraste, uma espécie de conflito direto e crítica às formas também de cultos e narrativas mitopoéticas criadas por aqueles que, de alguma forma, tinham uma cultura, um costume diferente. Ou seja, é a legitimação da estrutura de poder e territorialidade. Ou seja, é Judá. Assim como os babilônicos criavam deuses à imagem de seus reis, isso está na própria Bíblia, ok? Judá vai criar o seu Adama, ou seja, um protótipo do ideal de rei, de líder, formado da terra Adamá. Mas de que terra, professor? Judá é a terra sagrada, separada e escolhida. O homem, na verdade, aqui, na nossa abordagem, não é universal, não é genérico, aliás. Nunca foi, nem entendendo, se eu quiser, uma espécie de apropriação de arquétipos definidos dos mitos fundacionais.
Judá tem o seu mito próprio. Eva nada mais envolve do que a relação direta com o povo. A mulher que envolve o rei é o príncipe. Se Adão é o rei, Eva é o povo. Não mais como mera ajudadora, mas como uma comunidade que circunda, que protege, sustenta e legitima o próprio soberano. Por isso que a frase "a mulher rodeará o homem" simboliza o ato da fundação política. Estamos falando do corpo social que envolve o centro, o carisma régio, que se enraiza no solo e na genealogia de Judá. A leitura de A República em Platão é suficiente para entendermos as cosmogonias, os mitos como estruturas mitográficas de forma geral, reescrevendo e escrevendo as formas de fundação do próprio povo, do seu reinado, da sua estrutura social. Agora que você já entendeu um pouco mais, é preciso que você entenda que os caldeus, na verdade, e outros povos, tinham estas mitologias, tinham essas formas de estruturas de linguagem para explicar o seu próprio mundo. Então, nossa abordagem concilia mito, política e, sobretudo, uma perspectiva indiciarista de abordagem. E eu afirmo aqui para você que tinha dúvida. Veja, assim como a figura de Marduk derrotando as forças caóticas, Tiamat, e ele é proclamado rei dos deuses, nós temos então como prêmio o templo e um trono e a autoridade suprema que lhe é dada. Ou seja, uma teogonia que legitima o poder do Império Babilônico com um Deus como imagem do rei, e o rei como representante do Deus. Será que vão pedir para eu dar uma leitura do cilindro de Ciro? Eu acho que não, né? Porque ali, se tem o Criador do céu e da terra, é Ciro. Ou vão ter que admitir que o Deus da Bíblia nunca existiu. O que é mais fácil, porque é uma invenção. E, portanto, são estruturas de linguagens, narrativas mito-poéticas, que, na verdade, tentam trazer uma relação clara e objetiva de legitimidade teológica, de projeção invertida no axioma intercultural. Ou seja, deuses conformem os homens. A crítica profética hebraica percebeu e combateu o fenômeno. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e tantos outros, inclusive nos Salmos, nós temos ironias, onde os homens são feitos deuses e os deuses representam os homens. Sim, nós temos Isaías, capítulo de número 44, que nos mostra os ídolos feitos por mãos humanas, sendo denunciados. Os povos criam deuses que refletem seus próprios interesses e formas de poderes. Leiamos o que diz Isaías 44. Como pode o oleiro fazer um Deus com barro? Ali. Vamos ver o Salmo de número 115. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Significa, aqui está um jogo. Não apenas uma crítica à idolatria, mas é uma crítica política. As nações constroem divindades às suas próprias imagens, serviços. A divindade se espelha na estrutura de poder. Judá, na verdade, responde contra esses deuses que circundam ali aquela estrutura demográfica com a criação de um projeto independente, autônomo e, sobretudo, consolidado a figura do príncipe. É uma resposta ideológica nesse contexto para negar os ídolos que tentam persuadir, atrair, inclusive através de Dan, lá em Betel, os judaítas. Ou seja, vamos construir um mito concorrente. São forças, são lutas, são embates. Quando Gênesis diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o texto não tem nada a ver com uma ressignificação de epopeia de Gilgamesh, de Enente, nada. É o contrário. O texto é uma crítica velada a isto que o povo presencia. É uma inversão à prática babilônica. É um chamado para um projeto independente. O homem, em Gênesis, é mais tarde o rei que é feito à imagem do próprio
povo e ele é um com a terra. Jeremias apresenta um novo Adão e o Gênesis veio consolidar porque é uma tradição jeremiânica. É uma criação cosmogônica para ser etnopolítica. O rei de Judá é a imagem de Javé, filho da terra e nascido com o povo. Portanto, para resumir, assim como os caldeus criavam deuses e refletiam seus impérios, Judá cria um Adão que reflete Judá, sua terra, seu povo, sua monarquia, sua aliança. E para os que, infelizmente, acreditavam que o homem veio da terra, criado e uma mulherzinha saiu da costela, eu lamento dizer, esta não é a linguagem bíblica e tampouco que os autores estavam tentando explicar. Não há descrição da realidade, há uma representação da mesma. Assim como os caldeus moldavam seus deuses à semelhança dos reis, Judá também cria o seu homem e o molda segundo os seus interesses. Se você gostou deste conteúdo, senta o dedo no like, compartilhe, nos ajude a continuar esse trabalho. Deixa um valeu demais, você não vai ficar mais pobre, você não vai passar uma situação mais trágica financeira, porque para a gente entrar no debate e conseguir manter esse trabalho, somente com o teu apoio financeiro, de forma independente. Não seja mesquinho, não seja medíocre. Contribua. Estou aqui para levar o conhecimento, mas isso é parte do meu trabalho. E para continuar aqui, eu preciso realmente do teu apoio.